Então, galera, boa noite. Rafael, falando com vocês aí, Vitor e Carlos. Vamos dar início aí ao nosso primeiro bate-papo sobre o Glorioso e sobre as pendências, tudo que está acontecendo aí nos últimos dias. A gente espera fazer mais vezes aí esse encontro, com até mais participantes, mudando os participantes e começar a dar voz aí para o torcedor que fica meio escondido no dia a dia ali no Twitter e nas redes sociais que tentam debater aí. O Carlos, nosso amigo de Curitiba, é advogado, é especialista em direito trabalhista. O Vitor conhece, tem um bom conhecimento aí de contabilidade também. E eu misturo um pouquinho de cada. E... Então é isso aí, pessoal. O primeiro tópico aí que a gente vai tocar, falar da SAF, como anda a SAF, do investimento que vem acontecendo barra não acontecendo, e esmiuçar isso aí um pouquinho. Não sei quem quer ter a primeira palavra aí, se é o Carlos ou o Vitor. E falar aí, cara, o que vocês estão achando, principalmente dessa questão de investimento travado e como é a avaliação de vocês aí do primeiro ano de SAF do Botafogo? Acho que eu vou por aqui, pode ser? Começar falando Pode já? ser, pode ser. Então, assim, pessoal, a primeira coisa que me chama a atenção, né, é o discurso, né? O discurso, se você lembrar do Castro, ele tem sido no sentido de que, ou foi até agora, né? Eu investi mais do que precisava, né? Assim, o Ronaldo ontem deu uma declaração de uma infelicidade ímpar, que é muito parecida com a do Castro. Esses dois investidores estão se colocando como salvadores da pátria, né? Se você olhar, a impressão que me passa é que os dois estão fazendo um favor para Cruzeiro e Botafogo, por exemplo, né? Quando não estão, né? Nenhum investidor entra num clube se não for por lucro. Ele não é um cara que vai. Ele não é botafoguense, né? O Textor, que é o que nos importa, não o Ronaldo. E nem o Ronaldo Só estou falando do Cruzeirense, né? Ronaldo. O gancho foi parecido, né? É. Então, assim, ano passado, né? O Textor falou aos quatro ventos e agora aquela live do Fogão Net, que coisa deprimente aquela situação lá, falando que eu fiz mais e que eu investi mais. Então, assim, a primeira notícia que a gente tem agora. Claro que tem que verificar a veracidade, mas aqui ele vai aportar 40 milhões e não 100, né? E por que seria isso? Porque teoricamente, e por que eu digo teoricamente, alguém tem algum balancete do clube? Eu não tenho. O site não tem, o portal não tem. A mídia não tem, né? Então ninguém tem o real valor que ele investiu. Mas segundo ele diz, foi 160 milhões ao invés de 100 lá, e ele tem uns 60 milhões de crédito na casa, digamos. Bom, para mim já começa errado da origem, né? Porque, veja, se você parte o investimento de maneira anual, você faz isso por um propósito, para que haja um contínuo investimento e evolução do clube. Então não adianta você aportar 200 milhões de um ano e zero no outro, porque a tua folha de pagamento no outro ano vai estar acontecendo. E o Botafogo hoje não é um clube autossuficiente. Ainda não é. Então a primeira coisa que me chama a atenção é essa diferença de valor de aporte. Para mim é uma aberração se isso acontecer, porque isso vai deixar o Botafogo com problemas durante o ano, né? A segunda situação que eu vejo, que é muito clara para mim também, é o seguinte: o Textor entrou no Brasil e no Botafogo achando que era igual entrar nos Estados Unidos, né? O esporte aqui funciona de uma outra forma. A arbitragem, o judiciário, né? A torcida. Nós O temos níveis envolvimento, diferentes. né? O envolvimento da Exatamente, níveis torcida de com... desenvolvimento. Então, assim, eu lembro da declaração dele no Fogão Net de que a reposição do Jefinho viria lá em fevereiro, porque o mercado europeu ia fechar, e que daria para comprar jogador no mesmo nível, de repente até 10 jogadores como o Jefinho, e que o Júnior Santos era um craque que ele não entendia como a torcida do Botafogo não gostava. Esse cara que falou isso, hoje, é quem decide quem vai ser contratado ou não vai. Esse cara que fala, eu vou deixar dinheiro para contratar aqui, eu não vou. Só que o Textor não tem nenhuma formação em futebol. Né? O Botafogo tem um departamento de scout de futebol hoje que é nulo. E É lembrando que nulo. o departamento de scout não tem, teoricamente, autonomia nenhuma para fazer nada. Porque, Então, assim, rapaz, ao que tudo indica, o scout até fez o trabalho deles, fez essa lista, passou para Mazuco, passou para quem tem que passar. Só que a coisa sempre esbarra em não ter um CEO, em ter um diretor de futebol sem poder nenhum, porque fica complicado tu mapear, tu ir atrás de jogador, conversar inicialmente, e ter que ligar pro Textor, ei, Textor, dá o aval?
Não tem a menor condição, né? É uma coisa muito Isso não é nem amadora. teoria, né? O próprio Textor falou que é dessa forma. Ele falou: a culpa não é do Mazuco se não contratarem, a culpa não é do Alexandre Brito, do Scout, a culpa é minha. Então, assim, hoje, a gente vai entrar em tópicos depois sobre o Castro e tal, e eu tenho todas as restrições quanto ao trabalho dele, que eu nem considero um trabalho, para ser bem sincero. Eu considero ele um filantrópico quase dentro do clube, no sentido de que não entrega nada, né? Mas, assim, hoje, se você olhar, o Botafogo está parado no tempo e é de maneira proposital. Quando o Textor fala que ele que decide tudo, né, que tudo passa por ele, e ele não contrata o CEO ao longo de um ano, está deixando claro que assim, ele quer gerir o clube dessa forma, que tudo tem que passar por ele. Só que assim, as pessoas têm uma visão de que o cara é bilionário, então ele sabe tudo de tudo. Gente, ele ficou bilionário no ramo de efeitos especiais de cinema. Ele não tem nenhuma relação com o E já esporte. quebrou duas vezes, O outro lembrando. clube que ele gere, entre aspas, né, que é o Molambique, é da Série B da Bélgica. Esse clube de verdade eu nem vou contar aqui, porque não dá. Né? Ele virou, inclusive, refúgio do Botafogo, né? O que não serve pra gente vai pra lá. Outro clube dele que ele tem uma certa ingerência é o Crystal Palace, não conta. É um clube sem nenhuma expressão para nada. Tá, inclusive, numa crise bem grande agora, com o Virra lá, não ganhando de ninguém, não chutando pro gol nenhum jogo. Bem parecido com o Botafogo, diga-se, né? E o principal para mim é assim: quando a gente fala de investimento do Botafogo, investir no PK foi um grande erro e todo mundo sabia no começo. Era um jogador que estava com o quarto reserva no Palmeiras, justamente por problemas de comportamento, né? O Botafogo trouxe, ele ano passado foi muito mal. Esse ano ele claramente tentou se empenhar, mas me parece um jogador um pouco supervalorizado também. E assim, do investimento que ele fez, né? É, 38 milhões, se não me engano, foi para o PK. Então foi um investimento alto, ruim, que não trouxe resultado e impossibilitou a gente de trazer outros jogadores, né? Claramente. E esse ano, para Lembrando, finalizar, lembrando, diga. Vitor, que boa parte do elenco que foi montado ali meio que às pressas e depois naquela última janela, boa parte desse elenco foi trazido através de possível obrigação de compra ou né, com opção de compra. Ou seja, se o Botafogo investiu ano passado, vamos colocar aí 70 milhões em futebol, 80 milhões, essa conta lá de trás ainda não foi paga. Essa conta vai vencer agora. Isso. Tanto que tem a questão do Gabriel Pires, tem a questão do Lucas Fernandes e mais alguns outros jogadores ali que ele vai ter que decidir se vai pagar ou não. O Luiz Henrique, que Por isso que eu estou falando assim, se ele aportar só 40 milhões, não dá para né? nada. Não dá, o Botafogo não vai andar. E assim, na verdade, assim, a gente começa a entender. É um ciclo, né? É uma bola de neve, né? Ele não aporta o que devia. Outra coisa, que está falando de investimento. Cadê o dinheiro do Jefinho? Quanto foi vendido? Ninguém Dinheiro de sabe. Jefinho, dinheiro qual é a quantia real bloqueada? Ninguém sabe qual é a E quantia aí, bloqueada. assim, a pessoa real bloqueada eu vou falar desde agora, assim, é mentira, né? Porque veja, o que acontece? O bloqueio ele acontece sempre dentro de uma limitação ou do valor da dívida, né? Então, a não ser que o Botafogo tivesse com uma ordem de piora de 55 milhões, isso não aconteceu. O que Uhum, acontece foi um erro de cálculo do Botafogo muito grande, claramente um erro de cálculo, claramente, né? O Botafogo estava pagando o RCE, só que o o pagava do RCE não cobria, do RCE não cobria nem os juros anual daquilo. Então o exato. Botafogo, na verdade, não estava pagando dívida, estava só pagando juro. E Amadorismo. agora que a gente está falando de investimento para esse ano, ficou claro que o Textor mentiu sobre a janela, que só ia contratar em fevereiro por causa da janela, porque a gente já está no final, meio para o final de março, daqui a pouco, e não tem contratação. O que acontece é que o Botafogo está com uma situação financeira que ele não esperava, a venda do Jefinho, com certeza absoluta, foi em parcelas a pagar para cima, para ver, para quando sabe de lá Deus quando, né? O Botafogo não viu a cor desse dinheiro, com certeza absoluta. O que injustifica, por exemplo, então, ele falar que foi uma excelente venda para o Botafogo, porque era o principal jogador ofensivo do clube, e hoje o Botafogo não tem o Jefinho e não tem o dinheiro do Jefinho, e nem a reposição do Jefinho. Então, assim, investimento para esse ano, para ser sincero, hoje, o que eu acho que vai acontecer vão pagar os investimentos obrigatórios de jogadores que já estão lá contratados e o Botafogo vai viver de empréstimo esse ano. O investimento que eu vejo esse ano para o time, pro futebol do Botafogo, que é o que interessa, é só empréstimo. A gente vai pegar empréstimo com opção de compra, que é sempre o endividado que pega o empréstimo para pagar outro empréstimo, sabe? A gente vai sempre jogando para frente ali. Bola de neve. Então, eu não tenho dinheiro hoje, eu pego emprestado para comprar daqui a um ano. Daí daqui a um ano eu tenho que pagar a conta de hoje, não consigo investir o que teria que investir naquele um ano.
porque eu estou com a minha verba bloqueada do ano passado para pagar esse cara. E assim o Botafogo vai viver. Então, esse ano eu não vislumbro investimento de verdade no futebol. Acho que o Botafogo vai viver de jogadores com opção de compra ou empréstimo. E, claramente, como eu falei, o Textor está mentindo há algum tempo. Sobre a janela, está mentindo sobre o aporte, está mentindo sobre a venda do Jefinho. E aí sobra para a gente vir aqui, trocar essa ideia aqui Debater. É. para debater e tentar entender. E assim, até para a gente não criar uma falsa expectativa do que vai acontecer esse ano, porque eu acho que está bem claro para todo mundo como que vai ser o ano do Botafogo já, né? Quer falar aí, Vitor? Se quiser, eu completo. Bom, vamos lá. O Carlos já foi muito bem já no primeiro tópico, muito do que ele falou eu já concordo. Fizemos um ano de SAF há pouco tempo e duas coisas que me incomodam muito nesse primeiro momento é a transparência e a falta de comunicação. Eu acho que o clube ele precisa se comunicar melhor com o seu torcedor. Eu vou citar um exemplo que aconteceu agora no jogo, a gente vai jogar na Copa do Brasil quarta-feira no Espírito Santo. Para o clube informar onde que seria a partida, foi quase que um parto, foi quase que 9 meses. Para que isso? E muitos influencers já estavam noticiando que seria em Cariacica. Por que não chegou antes, não avisou, não veio com antecedência e mostrou para o torcedor o intuito de tirar a partida do Rio? Isso que me incomoda e vem me incomodando ao longo do tempo. E lembrar, né, Vitor, que tem uma coisa mais grave ainda nessa história, porque o mando é do Botafogo e nos planos de sócio-torcedor você tem direito a check-in de ingresso. E estão cobrando Sim, preço abusivo, estão cobrando esse ingresso que não deveria ser cobrado, o cara já vai já vai ter um gasto com deslocamento, já vai ter todo, né, hospedagem para quem não tem ninguém conhecido por lá. Então, além de ter essa falta de timing aí, de anunciar a venda de ingressos, ainda tem uma coisa muito grave que está ferindo diretamente o que é o combinado, que é o sócio-torcedor ter direito a check-in, né? Dependendo do seu sim, e plano ali, principalmente o sócio torcedor off-Rio. Eu vou sempre cobrar. O botafoguense ele tem que ter o direito. que é o meu caso. Hum, Exatamente. Eu sou aqui da cidade do Rio e eu cobro isso pro pessoal de fora. Eu acho que todo mundo tem que ter esse direito. O Botafogo, às vezes, principalmente no Espírito Santo, nós não temos nenhum time grande no Espírito Santo. hum. O Botafogo jogar lá normalmente já é difícil. Aí agora que a gente tem essa oportunidade, o que que o clube faz? Coloca os preços lá em cima. O pessoal deve conhecer aí o DEP do setor visitante. Ele foi o primeiro a noticiar sobre esse assunto. Cara, eu fiquei Eu estarrecido, vi. palavra, porque realmente o torcedor fora do Rio, nesse caso, ele foi sacaneado. E o clube simplesmente ele ignorou esse fato e o cara que cobra ali, se eu não me engano, o plano é R$ 150, o que daria o direito ao ingresso por 100%, ele ainda tem que comprar ainda e pagar uma quantia maior para o ingresso. Uhum. São essas coisas que a SAF sempre deixou a desejar. Eu acredito que assim é um primeiro ano. O Textor ele chegou com uma visão do Brasil muito diferente. Agora ele está vendo na carne assim o que está acontecendo. Posso citar vários exemplos aqui. Ele tentou brigar com a Ferg, viu que e logo desistiu. Sem estar calçado, né? Tentou brigar com a Sem estar FERJ no calçado. amadorismo, sem conhecer regulamento, sem Exatamente. minimamente ser informado do que estava acontecendo e como é brigar com a FERJ e brigar com as As federações no federações. Brasil.